Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Lembro, antes de apresentar aqui a nossa posição sobre esta matéria, que o PCP fez aprovar nesta Casa em 2014 uma recomendação à Assembleia da República que visava precisamente criar um Plano Nacional de Ação para os Direitos da Criança. Esse plano foi discutido e aprovado na República, foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, com exceção do CDS. Agora, o PCP propõe que a região autónoma tenha o seu próprio plano de ação para os direitos da criança, que terá o nosso apoio nesta Casa. Toda e qualquer medida que vise a melhoria das condições de vida dos nossos concidadãos tem o nosso apoio naturalmente. A relevante aquisição civilizacional constituída pelo reconhecimento ao nível do direito internacional e nacional da criança como sujeito de direito tem que corresponder a um esforço muito sério, empenhado e competente de todos os agentes. A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em risco compete subsidiariamente às entidades públicas e privadas com atribuições em matéria de infância e juventude, às comissões de proteção de crianças e jovens e, em última instância, aos tribunais, quando a intervenção das comissões de proteção não possa ter lugar. Ora, para que os efeitos do trabalho exercido pelas comissões de proteção de crianças e jovens se produzam de forma positiva, são necessários meios e instrumentos de intervenção adequados, sem os quais poderão ficar comprometidos os resultados e o acompanhamento devido às crianças e jovens em perigo. Sendo uma população mais suscetível pela idade e pelos contextos em que se inserem, é tanto mais necessário agir eficazmente de forma preventiva, de modo que os problemas pessoais dos menores não se avolumem e densifiquem a ponto de serem casos de intervenção judicial, como acontece tantas vezes. Sendo certo que o apoio logístico é da responsabilidade das autarquias, que pode estabelecer protocolos com serviços do Estado e da região, apoio às comissões, digo eu, também é verdade que as comissões têm necessidade de meios humanos e de infraestruturas de apoio e de acolhimento temporário. Suprir essas necessidades é importante para que as respostas sejam atempadas, eficazes e evitem, de facto, essa via judicial. A maior consciencialização das pessoas e das próprias vítimas e exposição dos casos fez, e bem, com que cada vez mais processos se instaurassem. Só lamentamos que ainda existam milhares de casos associados ao problema do abuso dos direitos das crianças e jovens e haja necessidade crescente do serviço de proteção de menores. Em 10 anos, foram sinalizados mais de 60 mil casos no nosso país, de situações de crianças e jovens vítimas de abuso e violência. E lembre-se que a região autónoma da Madeira é uma das regiões com maior risco de pobreza e de casos de violência doméstica. São dois fatores que potenciam, de facto, o perigo na infância. Destaca-se, então, no domínio dos direitos das crianças, a proteção da sociedade e do Estado, consagrados tanto na Constituição da República e na Convenção dos Direitos da Criança, mas não só. Neste mesmo sentido, a Lei de Bases da Saúde dá particular relevo às crianças e adolescentes ao considerá-las como grupos sujeitos a maiores riscos. Os profissionais de saúde são, por inerência das suas funções, um grupo privilegiado para a detecção precoce de fatores de risco e na sinalização de crianças e jovens em risco, pois contactam desde a nascença com a criança, com a família, que é a primeira célula da educação e socialização. Mas também reconhecemos que a própria família pode constituir um fator de risco e de perigo para a criança. Por essa razão, achamos necessário criar ou reformular as estruturas organizativas existentes nas unidades de saúde, assegurando mecanismos qualificados e eficazes para intervir nos contextos familiares. Dou só como um exemplo de uma ação e de uma medida muito concreta neste caso. Para cumprir, de facto, esse desiderato, foi criado no país e nos Açores uma rede de apoio a crianças e jovens em risco nos hospitais e centros de saúde, nas valências de saúde mental e de serviço social. A saúde, de facto, é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento humano. E, por isso, a ausência de vigilância da saúde
de saúde da criança ou do jovem, assim como a não prestação de cuidados médicos, constituem um perigo para a saúde, podendo comprometer o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, comprometendo mesmo o seu futuro. Recordo que há crianças que não têm atribuído médico de família, incluindo aquelas que estão institucionalizadas. E são cerca de 200 as crianças e jovens a quem foi aplicada a medida de acolhimento residencial na Madeira. De entre estas crianças encontram-se algumas que descendem de jovens excluídas e provêm de famílias que não conseguem quebrar o ciclo de exclusão e pobreza. Prova de que é preciso ajustar as estratégias e medidas de proteção. Não obstante todos os instrumentos previstos na lei e postos em prática, a verdade é que urge intensificar os esforços institucionais para que as crianças sejam de facto protegidas e os seus direitos garantidos. Só quando o Estado e as estruturas regionais garantirem que não há casos que justifiquem a existência desses instrumentos e estruturas de apoio às crianças é que podemos afirmar que os níveis civilizacionais são elevados. Muito obrigada.